Irmãos, agora é a hora da palavra. Gostaria de chamar o pastor Márcio, vai nos trazer a palavra, que o senhor já falou com ele, e vai falar de um tema muito importante, que é a nossa língua, né? Como ela afeta a nossa vida. Estendam suas mãos, por favor, vamos orar pelo pastor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Márcio, Senhor, que o Senhor tem colocado no meio de nós para abençoar-nos, Senhor, e também para que nós possamos abençoá-lo. Senhor, que nós possamos agora ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso Espírito, Senhor. Que nosso coração esteja aberto para ouvir e preparado para mudar. Louvamos o Teu grande nome, Senhor, neste momento, que Teu Espírito Santo, Senhor, dirija este momento. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Quem está acordado, diga amém. Amém. Aleluia. Esse calor deixa a gente sonolento. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Assim diz o conhecido ditado popular que alude proverbialmente à dificuldade do ser humano em refrear a sua língua, não resistindo à tentação de sempre dar um toque pessoal e, por vezes, venenoso às palavras que profere. Esse é um dos pecados mais irresistíveis que existe, a maledicência, que, como o próprio nome diz, faz mal, mas é uma tentação. Só dá para controlar no Espírito. É por isso que temos que andar no Espírito, senão a gente vai exercer este pecado. Na vida secular não é diferente. Um dos maiores problemas das pessoas famosas, e nós somos pessoas públicas, queiramos ou não por sermos cristãos, é a perseguição do que eles chamam de paparazzi, segmento da imprensa que se ocupa em fuxicos, em bisbilhotar as vidas das pessoas famosas, invadindo sua privacidade e tornando públicos os aspectos de sua intimidade, nem sempre verdadeiros. Gera muitos processos, porque muita gente fala muito e não se responsabiliza pelo que disse. Lamentavelmente, no mundo dito evangélico, isso também existe. Há os paparazzi evangélicos, que têm o próspero ministério da maledicência e da fofoca. Esses irmãos, com sua língua que mais parece uma gravata, de tão grande que é, primam por gerar contendas ao destilar o veneno do seu coração pecaminoso e mente doentia no meio do povo de Deus. Jesus, corrigindo os maldizentes escribas e fariseus por este pecado, ao chamá-los de raça de víboras, ele disse: porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração for bom, do bom tesouro do teu coração, você tirará coisas boas. Mas se for mal, vai sair veneno. Veneno que mata, veneno que contamina, veneno que precisa do antídoto, que é o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. Alguns, neste terrível ministério, atuam como verdadeiros arapongas. Esse é um termo antigo, muito usado na década de 60 ou 70, que eram os espiões da ditadura militar, utilizando-se até mesmo de recursos tecnológicos de última geração, como câmeras, gravadores, internet, dentre outros, para conseguir o seu furo de reportagem, o seu bafão. E se deliciam com a desgraça de suas vítimas que caem na boca do povo. O repórter Esso, famoso personagem televisivo de uma década passada, também tem sua versão religiosa
está sempre de olho na notícia. É um escândalo, mas é um problema antigo. Tão antigo que nosso irmão apóstolo Tiago, em seu texto, que foi escrito por volta do ano de 50 depois de Cristo, já alertava os destinatários de sua carta sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. Assim, pressupondo que não tenhamos necessariamente este problema em nossa igreja, e partindo da premissa de que é melhor prevenir do que remediar, posto que este é um pecado popular, passo a entregar-lhes o sermão intitulado Língua, uma fera a ser domada. E convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Tiago, lá no fim da Bíblia, Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tiago 3, 1. Enquanto os irmãos procuram, vale dizer que esta carta, por muito pouco, ela não entrou na Bíblia. Alguns a chamam de carta de palha. Depois de muita discussão teológica, ela entrou aqui. Porque aqui não se fala o nome de Jesus Cristo nessa carta, mas se fala de uma virtude que ele tratou. Logo, ela também é cristã. Mas, para a glória de Deus, por um propósito divino, essa carta está aqui para nos edificar esta noite. E Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos, sem exceção, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, não dá para controlar. Carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, briguento, separatista, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena
animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar neste texto autoexplicativo é o risco dos que detêm a palavra, dos que falam por demais. O texto inicia por apontar os riscos dos que estão expostos aqueles que fazem uso da palavra na comunidade, os mestres, os que ensinam no púlpito, na escola bíblica dominical, porque nós estamos sujeitos a errar na palavra. E a palavra tem um problema. Depois que você falou, ela não volta mais. Por isso que nós precisamos estar na unção do Espírito, para que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença de Deus. Partindo-se do pressuposto de que aquele que ensina tem um conhecimento maior do que os demais, o escritor bíblico os alerta para a maior responsabilidade destes com relação às palavras que proferem. É como nos filmes policiais de Hollywood, nos quais o policial, ao prender o renegado, a prender o infrator, diz: você tem direito a um advogado, você tem direito a um telefonema, e você tem direito a ficar calado, pois tudo o que você disser poderá ser usado contra você em juízo. De certa forma, nós, todos que falamos, e hoje está difícil ouvir, porque a gente está numa ansiedade, cada vez mais a gente quer falar e não quer ouvir nem a voz de Deus. Dá sono, dá desespero, porque nós estamos acelerados. Então, de certa forma, a gente fala mais do que deve. No momento em que a gente deve calar, é que a gente fala. E no momento de falar, a gente não fala. E isso é uma inversão que nos atrapalha. Nós somos reféns daquilo que dizemos. E temos que ter uma atitude coerente com o nosso discurso. Pois as palavras, uma vez proferidas, não voltam à nossa boca. É por esta razão que, especialmente, nós que somos liderança da igreja, aqueles que fazem uso da palavra diante da comunidade, além de seu cuidado pessoal com o que dizem e fazem, carecem de constante intercessão fraterna. Paulo, que era uma sumidade, ele pedia constantemente oração da igreja para que no abrir da sua boca ele pudesse pregar o evangelho com intrepidez, sem medo, sem ficar pisando em ovos, porque o acusador está sempre lá, né, com o dedo apontado para ele. E ele pediu misericórdia, porque ele, que era uma sumidade, às vezes falhava. E eles fizeram isso até com Jesus, tentando buscar o tempo todo, quando Jesus estava fazendo o seu precioso trabalho, curando pessoas, pregando. Diz-nos a Bíblia que eles estavam constantemente atrás dele, buscando ocasião, buscando razão para o acusar. Quer fazendo as perguntas difíceis, que ele respondia com sabedoria, quer armando acusações falsas contra ele. E Jesus passou por isso. Imagine nós. E se ele está conosco, nós também passaremos. Amados,
é por isso que uma palavra mal colocada por uma pessoa que é referencial em casa, na firma ou, no nosso contexto, na igreja, ela pode ter um efeito tão nefasto como citado aqui no nosso texto, um incêndio na floresta. Portanto, irmãos, nesse tempo do politicamente correto e chato, nesse tempo da vigia do pensamento, nesse tempo dos repressores da alegria, onde tudo que você fala pode ser mudado, tudo que até a Bíblia tem as suas narrativas. Todo cuidado é pouco, porque o peixe morre pela boca. E o peixe é um dos símbolos do cristianismo. Nós temos que ter ciência que a língua ela é pequena para caber na boca. E boca fechada não entra mosquito, não sai besteira. E este pequeno leme, como o de um navio, o navio é gigante, mas o que o direciona é um leme muito pequeno. Ele fez esta comparação e isso pode dominar o corpo inteiro. Uma língua solta pode dominar o corpo inteiro, o nosso corpo e o corpo de Cristo. E este tem sido o problema de muitas igrejas do nosso tempo. Nós vemos a falta de prudência no uso da língua causar coisas sérias e, muitas vezes, irreversíveis divisões na igreja. Recorramos à sabedoria popular, segundo a qual, em boca fechada não entra mosquito. Deus, em sua infinita sabedoria, fez a língua pequena para caber na boca. Então, além do risco dos que falam, e muitos de nós vivem da palavra, o risco de errar ainda é maior. Mesmo com intenção de acertar, se você errar, dói. A palavra pode gerar consequências nefastas. Aí nós temos aqui as bocas santas. No ideário popular, o termo jocoso, boca santa, é utilizado para definir, ironicamente, aquela pessoa que sempre tem uma palavra negativa a pronunciar. Tem suas variáveis, como boca de secar pimenteiro, boca do inferno, dentre outras. Contudo, no contexto bíblico, as bocas santas são aquelas que bendizem, que falam bem do Senhor e Pai, e não amaldiçoam os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. São bocas das quais saem somente palavras abençoadoras. As bocas santas são comparáveis, como no texto, às fontes das quais jorram águas doces, aquelas das quais jamais procedem águas amargosas, sarobas. As bocas santas não têm tempo ruim. Delas saem somente palavras de edificação. E, tendo em vista esta analogia, levemos muito a sério a exortação de Tiago, no capítulo 4, versículo 11, que nos adverte a não falarmos mal uns dos outros, sabendo que nós não estamos autorizados a julgar nossos irmãos, pois um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar, aquele que pode fazer perecer o ser humano e que está acima de todos. Somos convidados pelo Senhor nesta noite a continuarmos sendo, ou passarmos a ser, bocas santas, bocas consagradas para o louvor e glória do Senhor, cujas palavras se prestem a anunciar as virtudes de Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para isso, para a gente conseguir
Jesus nunca nos enganou, a Bíblia nunca nos enganou dizendo que isso é fácil. Porque muitas vezes o mal que não queremos é o que fazemos, e o bem que queremos não fazemos. Nós precisamos da sabedoria lá do alto, para lidarmos com essa desafiadora tentação do pecado da maledicência. Nós temos que estar revestidos da sabedoria lá do alto, que nos induz a tomarmos uma atitude no sentido de refrear a nossa língua e exercitar a mansidão, virtude que não está muito na moda nos tempos de grande arrogância do nosso tempo, mediante um proceder equilibrado em um mundo desequilibrado. A sabedoria lá do alto liberta o nosso coração dos motivos citados aqui na Bíblia que fazem as pessoas falarem mal uma das outras. A saber, inveja amargurada, inveja do sucesso do outro, inveja das coisas que o outro tem, inveja de tudo que possa fazer falta a você. Sentimento faccioso. É facinho brigar hoje. É facinho brigar no trânsito. As pessoas já estão armadas. É facinho brigar na igreja. Porque essa coisa contamina a gente. É maior que nós. Se nós não estivermos na unção, a gente faz besteira, a gente fala besteira. E depois a gente se arrepende. Mentira! Tem até as mentiras santas. Né? Às vezes se fala coisa que é o que mais vende hoje, o que mais dá dinheiro hoje, são as fake news. Você não pode acreditar nas notícias. Será mesmo? Será que é real? Porque tem muita mentira por aí. E quem é o pai da mentira? Satanás. E ele é um enganador. E engana muita gente. Muitos golpes são feitos por notícias mentirosas. Muitas reputações são encerradas por notícias mentirosas. Está na moda mentir. Os sites que são mais acessados na internet são os de fofoca. As revistas que ainda vendem são Tititi, Amiga, Atrevida. As revistas que a gente não resiste. Eu não sei, eu também não resisto. Você vai no consultório médico, qual a revista que tem lá? Caras. É só futilidade, mas nós não resistimos. É uma revista de fofoca dos famosos. Outra é Chiques e Famosos. Né? Você folheia aquilo, não agrega nada, mas relaxa, parece que faz bem, mas é mentira. Então, amados, temos que atentar que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, ingênua, sem maldade. A sabedoria é pacífica. O nosso príncipe não é o príncipe da briga. Jesus, um dos seus títulos é o príncipe da paz. E nós, que somos discípulos dele, temos que ser promotores da paz. Temos que ser pacificadores. Ai, pastor, mas é maior que eu. Maior que nós dois é Jesus Cristo, é o Senhor que controla. Deus transforma vidas. Deus está nos transformando a cada dia. Amados, o que mais? A sabedoria de Deus é imparcial. Ela não faz acepção de pessoas. Ela trata a todos igualmente. E isso, sem fingimento. A pior coisa, quando a nossa palavra é diferente da nossa atitude, o nome técnico disso é hipocrisia. E nós não somos assim. O nosso príncipe, um dos nomes dele é a verdade que liberta.
E Jesus está libertando hoje, com a verdade, toda a sorte de mentira que o sistema do mundo apresenta. Esta é a única forma de termos comunhão entre nós, olho no olho. Esta é a forma que faz a igreja crescer. Enquanto essa comunhão gostosa acontece, a igreja cresce em número, em espiritualidade e em valores. E isto é paz, né? E é na paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não pode ser diferente. Quero concluir a homilia desta noite desafiando a nossa comunidade a fazer a oração do salmista, um modelo para o nosso falar, que nós possamos todos, sem exceção, viver na unidade do Espírito, conforme o Salmo 19, versículo 14, onde se lê: as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Em um dos salmos, Deus é convidado a sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau e nos conduzir pelo caminho eterno da paz, da comunhão, do fruto do Espírito, da longanimidade e de todas as coisas boas que nós aprendemos no caráter, na forma de viver como homem de Jesus. Quando falamos entre nós com salmos e cânticos espirituais, preservando a unidade do Espírito, nossa língua deixa de ser uma fera a ser domada. Paramos de apagar os incêndios provocados pela maledicência e pelas fofocas e nos concentramos naquilo que realmente é nossa missão, naquilo que realmente agrega valor, ou seja, ocupando-nos da implantação do reino de Deus aqui na terra, que consiste em ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-as ou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todos, quer pelas nossas palavras, quer pelo nosso exemplo de obediência, a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado, na certeza de que Ele está e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acolhamos as exortações de nosso irmão Tiago em nossos corações e prossigamos na obra, pois não temos tempo para conversa fiada. A Bíblia nos desafia a remir o tempo, porquanto os dias são maus. As pessoas que não refreiam a língua, não citei aqui, mas me ocorreu agora, ouvindo a homilia, na internet tem algumas coisas boas. Eu ouvi um pastor com quem eu me identifico muito na sua forma despojada e alegre de falar de coisas sérias. Ele disse que chegou na igreja, pastor Cláudio Duarte. Ele chegou na igreja e aí já descarregaram um caminhão de melancia. Assim, olha, pastor, aqui não vai dar, acontece isso, só notícia ruim, e bababá. E ele ouvindo, com aquele jeitão engraçado dele, né? E aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Nada. Eu não vou aderir. Como assim? Não vou aderir a essas coisas ruins. Eu recebo a palavra de Deus que promete que se eu fizer um trabalho sério, se eu me consagrar, se eu me entregar, se eu entregar a direção do Espírito Santo ao meu ministério aqui, vai ser uma bênção. Mas, não tem mais nem meio mais. Não te deixes convencer, não te deixes vencer
do mal, principalmente dessas notícias ruins. Mas se apegue à boa nova. A nossa notícia, a nossa boca, prega e vive a boa nova. E o que é a boa notícia para os dias difíceis de hoje? É o Evangelho. Cristo salva, Cristo transforma. Tem jeito para tudo isso que está aí. Se a gente fizer a nossa parte, na nossa aliança, Deus faz a dele. Você crê? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.